Olá, meu irmão e minha irmã. Eu não sei como está a sua vida neste momento, como você chegou a esse vídeo. Eu sei que você vai sair daqui abençoado pela palavra de Deus. Eu não sei como você chegou a esse vídeo, como está o seu emocional, a sua vida com Deus. Mas eu sei que você vai sair daqui melhor, pela graça, pelo Deus que nós temos. Eu não sei como está a sua vida no trabalho, sua vida na escola, sua vida familiar. Mas eu sei que Deus está conosco. Hoje vamos falar de fé e vocação, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu uma bênção. Hoje vamos falar da fé que Abraão teve de sair da casa da sua parentela, que muitos não teriam coragem. A vocação dele, Deus falou que a nação, os filhos de Abraão seria como a estrela do céu e a areia da praia. Você vai entender que era grande a vocação de Abraão. Ele se tornaria um povo de Deus. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Vim pedir você se inscrever. Do lado vai aparecer um sino, você ativa esse sino. Toda vez mandar uma oração, uma mensagem de Deus sobre a tua vida, vem cair no seu telefone, para que você seja grandemente abençoado pela palavra de Deus continuamente aqui no YouTube. Compartilhe para seus amigos, familiares, para que a mensagem de Deus possa chegar para mais pessoas. A pessoa seja grandemente abençoada. Compartilhe nos grupos e deixe seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. A emocionante história da Bíblia tem os seus pontos altos no registro que ela mesma faz nas grandes vocações e de grandes homens para grandes tarefas. Um dia o Senhor chamou Abraão lá em Ur, na Caldeia, indicando-lhe o caminho diferente que ele precisaria conhecer. Sabe, Deus mandou chamar Abraão. Por mais que seja difícil, Abraão veio de uma família em que não acreditava o Deus de Israel. Abraão veio de uma família que era do Egito, família que acreditava em vários ídolos. Terá, ele era um cara muito importante naquela época para fazer muitos ídolos, tinha muitos ídolos. Então Abraão, ele estava quebrando tudo que sua família fazia, para o quê? Ir atrás do seu Deus. Abraão, ele teve tanta fé em Deus que ele deixou tudo para trás para seguir a Deus. E para isso tem que ter um caminho da fé, porque ele estava indo uma terra desconhecida. Abraão teria de marchar rumo ao desconhecido, aprovado, aceito por Deus, achado justo na sua presença, piedoso, septuagenário, haveria de ser no ministério planos do infinito. O patriarca da fé é o autor da Epístola aos Hebreus, na galeria daqueles se imortalizaram pelos frutos da fé. Proclamamos o sucesso singular da vida de Abraão. Novidando de Deus, certo da promessa de Deus, decidiu no profundo do seu coração seguir os caminhos desconhecidos que a palavra divina é revelada. O homem de fé seguiu os caminhos da fé. Abraão é considerado um homem de muita fé, em todo sentido. Um homem que foi numa terra desconhecida, que Deus não falou assim: olha, você vai para essa tal terra. Deus não falou isso, Abraão. Deus falou: sai da tua parentela e eu te mostrarei uma terra. Só o segundo tópico que Abraão teve fé, que ele já era velho, a mulher era velho, e não era fértil a ter filho. Mas ele teve um filho na velhice, ele teve tanta fé. Abraão foi um homem de muita fé em todos os sentidos na Bíblia. A Bíblia vai falar que ele é considerado o herói da fé.
um homem de muita confiança em Deus. A fé, Deus ama uma pessoa que tem muita fé. Você pode ver isso Jesus falando. Sabe, os apóstolos, os discípulos tinham pouca fé. Ele me falou muitas vezes. Jesus estava andando em cima do mar, fala assim, que lá é um fantasma, mas era Jesus. Sabe, quantas vezes Jesus falou que ele tinha pouca fé? Ele falou assim, se tivesse uma fé como um grão de mostarda, a sua fé já será grande. Para mostrar tanto que a fé dos discípulos era pequena em todo sentido. Mas para ter um caminho de fé, um caminho com Deus, tem que ter um caminho de renúncia. O patriarca deveria abandonar a Mesopotâmia, onde estava instalado devidamente, a partir para uma terra prometida e abençoada. Deixar a terra, a parentela, a casa, tudo seguia a ordem divina sem vacilação. Era coisas que Abraão tinha de fazer, e quando eu sinto os frutos de renúncia enriquecendo a jornada do servo do passado, fico pensando na realidade inconcentrável de que Deus não pode usar daqueles que estabelece barreiras, limite a sua poderosa influência. Todas as vidas alcançaram o êxito nas pugnas cristãs, viveram decisivas provas de renúncia, de submissão ao Senhor. No conflito das solicitações do cenário em que viveram, escolheram o caminho da renúncia, a estrada da cruz, e por orienta e é verdade, mas protegida pela certeza de aprovação do céu. Fico perguntando a mim nessa manhã, ou nessa noite que você está assistindo, e se em minha vida está havendo sentido vitalizante da cruz da renúncia? Você tem renunciado você mesmo? Quantas vezes você renuncia para seguir Jesus? Porque você tem um caminho de bênção. Primeiramente você vai ter que ter fé e depois renúncia. Se quer andar com Deus, vai ter que haver renúncia. Nem tudo lhe convém. Agora, olha, esses são tópicos na sua vida. Para ter um caminho de bênção, você tem que ter fé que a bênção ocorrerá e tem que haver renúncia para isso acontecer. E agora chega no terceiro tópico, que é o caminho da bênção, que muitos querem trajar. Abraão deveria partir e seria nos mistérios dos planos para ele estabelecidos pela providência. Bênção verdadeira. Nos imperativos daquela chamada, Deus revelava ao patriarca da fé veredas de bênção que ele haveria de conhecer. Ele seria bênção para o mundo e bênção para Deus, bênção para o lar, bênção para ele mesmo, bênção para o tempo, bênção na eternidade. Abraão, que recebeu aquela chamada do céu, não vacila, tem fé, sabe renunciar e se transforma nas mãos de Deus em bênção verdadeira. No segredo daquela vocação, daquela vida que é sagrada a Deus, a mensagem para nós nesta hora, porque a vida em que Deus atua poderosamente é aquele que concedeu uma oportunidade e operância divina. A fé é lançar nos braços de Deus, mesmo sabendo onde Ele está. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, sabe, Deus odeia a incredulidade. Deus coloca assim, você vai conquistar isso, vai fazer isso aqui, ou isso aqui você vai conseguir na sua vida, mas a pessoa não acredita, a pessoa não tem uma fé que isso ocorrerá. Você pede cura, mas tem fé que isso vai acontecer. Então Deus odeia a incredulidade, pessoas de pouca fé. Porque a fé não é o que você está vendo, mas a fé também é o que você não vê. Por isso que a fé é tão difícil até nos dias atuais, para uma pessoa ter muito fé. Porque hoje os heróis da fé ensinam para a nossa vida em todos os aspectos. A Noé, quando foi fazer a arca, ele tinha que ter uma fé que o dilúvio irá acontecer. Porque ele ficou 120 anos fazendo uma arca que Deus prometeu. Você tem que entender tanto que é difícil. Noé pregou dentro desses 120 anos, pregou para as pessoas se arrepender, para as pessoas ir juntamente com ele, mas as pessoas não aceitaram. Você tem que ter fé verdadeiramente que irá acontecer. Imagina Davi sendo o menor de sua casa, sendo chamado para ser rei. Tanta fé que ele tinha que ter. Então se você não tem fé, meu irmão, nada ali vai acontecer na sua vida. Eu chamo e vou morar, seus amigos, familiares, o qual não diz aqui no comentário, vou morar para cada um deles. Senhor das fé, a fé de Abraão, sabe, para te servir com integridade, obediência incondicional. A fé de Abraão que nos ensinou tanto a amar a ti.
há uma fé que eu falo assim que é tão linda, que não dá para imaginar o tamanho dessa fé. Uma fé que removeu montanhas. Uma fé que é para nossos olhos hoje impossível. Deus às vezes mostra em sonhos, profecias, e as pessoas não têm coragem. Não tem coragem. Deus fala assim: sai de onde você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. E muitas pessoas sabem, ficam com medo. Sabe que é Deus mesmo falando? Pessoas às vezes não tem o que? Intimidade com Deus. Não tem. Então para ter fé assim, você tem que ter intimidade, acreditar em Deus. Quem fica falando assim, fica em dúvida se é a voz de Deus, se é a voz do diabo, porque nunca teve intimidade verdadeiramente com Deus. A fé é tão importante para nós, porque não tem como agradar a Deus sem fé. É impossível ir para o céu sem fé. É impossível você acreditar em Deus, servir a Deus se não tiver fé. Primeiramente, você está acreditando em um Deus que você não vê, um Deus que você sente. Você tem que ter fé. Você está acreditando. Então o que é fé? A fé não é somente o que você está vendo, você está tocando, mas sim é o que você não está vendo e você está sentindo. Sabe, o Hebreus, ele é um sinônimo de muita fé para nossas vidas em todo sentido. Ele vai ensinar-nos fé, especialmente em Hebreus 11. Sabe, você tem que compreender o que é fé na sua vida. Porque Deus colocou uma vocação. Vocação é o quê? É muito diferente do que um chamado. A vocação vai te ajudar demais no chamado. Como assim? Tem gente que prega, só que não tem o dom de pregar. A vocação. Aí entra a vocação. O cara tem dom de pregar. Aí eu vou te ensinar. Para você alcançar esse dom, você não tem que ter fé que vai irá acontecer. Muitos têm o dom de missionar, de pregar na rua, cantar, louvar. Só que muita gente não tem a fé de fazer isso. Aí entra o motivo. Você quer verdadeiramente servir a Deus? Você quer verdadeiramente ter fé? A fé de mover montanhas, fé de quebrar laços do inimigo. Você precisa o quê? Imaginar isso, ter sua vida focada a isso. Às vezes eu não sei como está a sua vida, sabe? Deus ensina, Deus mostra as coisas para a sua vida. Às vezes não é a mensagem que você queria ouvir, mas eu sempre falo, tenha fé. Sabe, a fé, sabe, você está precisando de cura? Pede cura a Deus. Está precisando de que Deus te abençoa, está precisando que Deus mude a sua vida, tenha fé disso. Não sei como está a sua vida, vi seus familiares, mas sempre tenha fé. Sabe, derrama vitória, cura. Tenha fé que vai acontecer. Você fala assim, vai acontecer em nome do Senhor Jesus, e tenha fé que irá acontecer e vive como se já tivesse acontecido. E isso mostra a sua fé. Diz a cada um que ouviu essa oração até aqui, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos familiares, dê seu like se ajudará a fortalecer o canal. Que Deus te abençoe sempre. Porque o único que o nosso refúgio, o único que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Amém.